Estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos conversar sobre um assunto bem atual também e que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, que são as Olimpíadas. A gente recebe agora aqui no nosso estúdio o Antônio Dias, ele é neurocientista, e ele vai conversar com a gente sobre as formas que nós podemos utilizar para a superação do nosso cérebro. Como que a gente pode utilizar nosso cérebro da melhor forma e, digamos, às vezes a gente até diz que está espremendo o cérebro, né? Hoje a gente vai aprender a espremer esse cérebro, só que de uma forma saudável e sem causar nenhum dano para o nosso cérebro enquanto ele estiver em ação, enfim, enquanto ele estiver trabalhando por nós. Bom dia, Antônio. Olá, bom dia, Isabel, tudo bom? Tudo bem. Então quer dizer que existe uma forma positiva da gente fazer aí toda uma busca no nosso cérebro de todas as funções, as melhores funções dele, da melhor atuação, enfim, de todas as formas que a gente pode se superar. Sim, há quem considera um cérebro um músculo, não é? Só que ele é um órgão de veras muito especial. É um órgão que evoluiu ao longo de milhões de anos e ele coordena toda a nossa ação, todas as funções do nosso organismo. E como um músculo que ele pode ser considerado, ele também carece de algum treino. Se nós não treinamos o nosso cérebro, ele torna-se também lento, torna-se um pouco preguiçoso. Portanto, para qualquer tipo de exercício, para qualquer desempenho, tanto profissional como pessoal, até os atletas da nossa Olimpíada, eles têm que treinar o seu cérebro para a atividade que eles vão desenvolver. Eu estava vendo ontem à noite uma entrevista do Michael Johnson, que foi um recordista do atletismo, e ele dizia o seguinte: eu antes de fazer a minha prova, eu já tinha feito a minha prova. Portanto, ele construía antes da prova, durante a noite, toda aquela prova que ele ia fazer no dia seguinte. Portanto, se você treinar o seu cérebro para uma determinada atividade, quando chegar a essa atividade, você não vai ter dificuldade, porque ele já está preparado para aquela ação. Isso acontece muito, inclusive, com a prova de direção. Não sei se vocês já chegaram a perceber, mas quando a gente precisa fazer uma prova de direção, pelo menos comigo foi assim. Eu precisei treinar muito meu cérebro mesmo, principalmente por causa do nervosismo, por causa do psicológico que fica abalado, né? E claro que eu reprovei algumas vezes, né, gente? Mas enfim, isso não vem ao caso. O importante é que no final eu passei. Mas assim, é difícil porque você nem tá nervoso, mas quando você chega lá e vê as pessoas, e vê o carro, e vê toda a prova ali montada, né? Todo o percurso e tudo mais, já começa a dar um negócio, uma tremedeira, e tudo aquilo que você sabia parece que é esquecido. Então a gente realmente muitas vezes precisa mentalizar que vai dar certo e tudo mais, para poder não ser pego no meio do caminho. Exatamente, e o nosso cérebro é um computador. Você dá os comandos ao computador que você quer, e o nosso cérebro é a mesma coisa. Se você treinar o seu cérebro para uma determinada atividade, ele vai responder. O nosso cérebro é constituído por neurônios. Nós temos no nosso cérebro cerca de 86 bilhões de neurônios, e cada neurônio faz 100 a 1000 sinapses com outros neurônios. E o nosso comportamento, as nossas atitudes, são todas ligações entre os neurônios. Para você vencer um determinado comportamento, uma atitude que você tenha, você tem que criar uma nova ligação entre os neurônios. Às vezes não é fácil. O nosso cérebro, logicamente, como qualquer órgão, como qualquer pessoa, tende a consumir menos energia, tende a adaptar-se. Portanto, para criar uma nova ligação, um novo hábito, um novo comportamento, você necessita de vencer essa capacidade que o cérebro tem de poupar energia. Portanto, por vezes não é fácil, tem que vencer, tem que superar. Mas quando é instalado um novo comportamento, uma nova atitude, e não é difícil através de vários exercícios, através da meditação, você consegue então criar uma nova atitude e um novo comportamento. É interessante porque a gente entende então que existem duas etapas mais ou menos, né? Por exemplo, você trouxe pra gente a questão das Olimpíadas. É muito interessante realmente porque até antes de começar a prova, ou então quando está naquela fase ali de preparação e tudo mais, a gente consegue observar mesmo que tem alguns atletas que ficam mais introvertidos, que ficam na dele e tudo mais. E é interessante porque algumas pessoas nem compreendem, nem entendem, né? Quando a gente tem um evento muito importante e aí a gente, antes desse evento, se recolhe um pouquinho para poder pensar, para poder ficar mais quieto e tudo mais, algumas pessoas não entendem e ficam até com raiva, porque é muito metido, ou então não quer se misturar e tudo mais, mas na realidade é aquela internalização toda que você está fazendo e que é necessária. E cada um sabe do seu próprio limite, sabe até quando precisa, né, desse momento, enfim, respirando e entendendo o que está acontecendo e pensando no percurso que vai acontecer. Isso chama-se foco.
chama-se concentração. Portanto, um atleta, e agora que estamos a falar de Olimpíadas, logicamente que ele precisa estar altamente concentrado para atingir o seu objetivo. Se formos a ver os atletas, imagina os 5 primeiros atletas de uma modalidade. Eu gosto muito de ginástica artística e olhando para os 5 primeiros atletas de qualquer modalidade, eles tecnicamente são muito semelhantes. Eles fazem bons exercícios, têm uma elevada capacidade técnica e a diferença deles está no seu cérebro. Está na capacidade de eles estarem focados, de eles superarem as dificuldades do nervosismo, a pressão que eles têm naquele momento. Portanto, a diferença entre, digamos que um atleta que fica em 4º lugar, que não tem medalha, de um atleta que fica em 1º lugar, a medalha de ouro, muitas vezes é o cérebro. Então, no caso, o cérebro precisa ser exercitado tanto quanto o resto do nosso corpo. Entendemos isso. Exatamente. Agora, de que forma que a gente consegue exercitar esse cérebro? Como que é possível, se é que é possível, tem que ser feito todos os dias, de repente para alguma atividade física mesmo, ou então por uma atividade mais teórica? Como que a gente consegue o exercício desse cérebro para que ele esteja pronto para todas as etapas que a gente precisa vencer e superar aí na vida? Eu considero que o cérebro, para obtermos o máximo potencial no nosso cérebro, assenta em 3 pilares. Primeiro, uma boa alimentação, para que o nosso cérebro é um órgão como outro qualquer e precisa de um aporte de todos os nutrientes. Portanto, nós precisamos que o cérebro tenha uma boa alimentação. Um outro aspecto também é exercitar o nosso cérebro. Nós temos que exercitar o nosso cérebro diariamente. E há exercícios muito simples, quebra de hábitos, para que o nosso cérebro torne-se cada vez mais flexível. Porque um assunto que se desenvolveu muito ao longo dos últimos anos foi a neuroplasticidade dos neurónios. Portanto, é possível criarem-se novas ligações entre os neurónios para terem outros hábitos. Reparem, por exemplo, num exercício tão banal como mudar o relógio de braço de dia para dia. Isso causa no cérebro um outro hábito de olhar o relógio do lado direito. Portanto, isso é muito importante, termos exercícios mentais. Um outro exercício muito interessante é você tentar ver que horas são através do espelho da sua casa. Portanto, imagine, o horário está ao contrário, você tentar enxergar que horas são olhando simplesmente para o espelho. Portanto, você está a forçar o seu cérebro a pensar, a criar novos hábitos e, logicamente, a ter a sua ginástica mental. O terceiro pilar, então, é o exercício físico. Logicamente que o exercício físico é muito importante e a estimulação, e o exercício estimula o nosso cérebro para coordenar tanto as nossas pernas, os nossos braços, todo o nosso corpo. Portanto, a alimentação, uma alimentação equilibrada, um exercício físico regular e então exercícios diários mentais favorecem que você tenha o seu cérebro no seu máximo potencial. Então a gente já sabe algumas dicas práticas, né, do dia a dia que podem nos levar a esse exercício do cérebro mais fácil. Trocar o caminho também. Muita gente fala, né, sobre mudar o caminho de que você faz todos os dias, a sua rotina ali para poder chegar ao trabalho, ou então para chegar na faculdade, enfim. Muita gente diz que essa mudança de rotina pode facilitar também. Pode, sem dúvida. É um outro exercício muito interessante, a mudança de rotina diária. Eu em criança tinha um hábito muito interessante. Eu quando ia para a escola, eu decorava as placas dos automóveis. Decorava 10 placas por dia e no final do dia eu chegava a casa e verificava se aquelas placas eram aquelas que eu tinha anotado. Portanto, o que interessa é mesmo você exercitar o vosso cérebro. Não são exercícios bobos. Quanto mais o seu cérebro for flexível, você terá uma melhor memória, uma melhor aprendizagem e pensará mais rápido. Um dado muito interessante, falando novamente em Olimpíadas, nos nossos atletas olímpicos, estudos dizem que os atletas olímpicos, por causa de exercitarem aquele exercício dias antes, meses antes, a resposta deles, o pensamento deles é 82% mais rápido. Portanto, quando eles fazem aquela prova, eles respondem muito rapidamente, porque já treinaram tanto, do ponto de vista muscular e do ponto de vista cerebral, que aquela prova está praticamente automatizada. Os neurónios deles já sabem como fazer aquela prova com o mínimo de erro. Então, mesmo sendo uma prova física ou uma prova teórica, a gente tem essa vantagem. Exatamente. E é comprovado, né? Já é comprovado. É interessante o que você falou sobre o cérebro ser preguiçoso ou se tornar preguiçoso.
como que a gente pode dizer que um cérebro é preguiçoso? O que, que é um cérebro preguiçoso? Por exemplo, vou contar um segredo pra vocês, mas vou me expor aqui, tá, gente? Espero que ninguém fique tirando onda comigo depois por causa disso, viu? Somos amigos, então eu vou contar pra vocês uma particularidade minha. Eu sei ver as horas no relógio. No relógio de ponteiro e tudo mais. Mas tem dia que pra mim é muito difícil, eu demoro muito, até porque eu conto ponteiro por ponteiro, acredite se você quiser. Depois de muitos anos, eu ainda conto ponteiro por ponteiro, e pra mim é muito mais fácil se tiver todos os risquinhos, porque eu vou contando 5, 10, 15, 20, 25, até chegar no ponteiro onde está o ponteiro, e aí eu sei as horas mais fácil. Mas a minha mãe sempre dizia que às vezes eu tinha preguiça de ficar olhando o relógio, e aí eu acabava olhando no celular, que era mais rápido, mais prático, mais fácil. Então isso não provocava o exercício de ver as horas no relógio mesmo de ponteiro. Então eu acho que eu já estou encontrando aí então o motivo de eu não conseguir ver as horas tão rápido e tão fácil como as outras pessoas ao meu redor. É o que eu lhe dizia antes, o nosso cérebro é uma máquina perfeita e, logicamente, ele tende a consumir menos energia. Ele gosta, se você deixar o seu cérebro ser preguiçoso, ele vai ser preguiçoso, logicamente, que ele quer gastar o menos energia possível. A questão é, quanto mais preguiçoso é o seu cérebro, mais ele envelhece. E, logicamente, as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson, além de causas genéticas, aparecem também porque nós não utilizamos o nosso cérebro na sua potencialidade. E está provado, e as pessoas que desenvolvem essas doenças, elas acabam por fazer exercícios para atrasar a evolução dessas doenças através de trabalhos mentais, através de jogos mentais, que então fazem que ela utilize várias zonas do seu cérebro. Portanto, utilize o seu cérebro, que ele está à espera que você use o máximo potencial dele. E aí, no caso, você consegue resultados mais simples, né? Em todos os campos da sua vida, você utilizando o seu cérebro e criando mecanismos para que ele seja cada vez mais flexível, você, tanto no desporto, na escola, no trabalho, você vai pensar com menos cansaço, com menos sofrimento, digamos assim, com menos fadiga, mas também pensará mais rápido. Portanto, você será mais produtivo e mais eficiente com menos cansaço. Método de repetição. É um bom método para essa funcionalidade do cérebro? É uma forma, nós chamamos de mnemónica, o método de repetição. É uma forma do cérebro também, depende de pessoa para pessoa, digamos. Há pessoas que, logicamente, têm que repetir bastantes vezes para assimilarem, outras pessoas poucas vezes repetem, mas isso também depende do treino. Como qualquer desporto olímpico, depende do treino. Se você treinar o seu cérebro para memorização ou para outro tipo de situações, quanto mais você memorizar, quanto mais você ler, ao fim de algum tempo você tem de ler cada vez menos para memorizar aquela situação. Portanto, é um treino. É o que vos digo, o cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais você treinar, mais ágil ele vai se tornar. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Você pode enviar sua participação para a gente, caso você queira contar para a gente uma experiência, ou se você quiser saber alguma coisa também relacionada ao seu cérebro, relacionado à superação, relacionado a vencer todos os obstáculos aí que tiver pela frente, através do exercício cerebral. Nosso WhatsApp é o mesmo, 92, código daqui de Manaus, 98111 4512. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já.